alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, site portalebd.org.br, onde está a sequência desta lição, desta aula. Nós não repetimos aqui o título, o conteúdo da revista. A revista não já leu, tem um livro de apoio, tem até o vídeo-aula do comentarista da lição. O nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. Por isso, nós não seguimos a revista. Seguimos, sim, o texto de apoio de nossa autoria que está no site do portal Escola Dominical. E, além deste texto, disponibilizamos mais 4 ou 5 outros textos da lição de adultos. No site Portal Escola Dominical, o irmão encontra lições e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também pequenos comentários em áudio da leitura diária, os textos sugeridos na revista para meditação, onde o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e mais informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo ou nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A reunião continua se realizando no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, na sala conhecida como Sala da Mocidade, no 2º andar. E tudo isto, porém, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza, mesmo em tempos de pandemia, quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos estudando os livros dos reis. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é pastor nas Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos dando início ao 4º bloco do trimestre, onde nós iremos estudar o período do ministério profético de Eliseu. Nós estudamos o bloco anterior, o período do ministério profético de Elias. E hoje nós iremos começar a estudar o ministério profético de Eliseu. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Os títulos têm sido muito felizes nesse trimestre das lições, porque os títulos já indicam com profundidade o conteúdo da lição. Veja que é dito o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Esse aí, essa conjunção aditiva, já mostra o companheirismo que havia entre Elias e Eliseu. A companhia que havia entre eles desde o momento que Elias o chamou. Também nos fala do segmento do ministério profético. Elias, ele achou que só ele havia servido a Deus, só ele havia restado, e Deus lhe mostrou que esta visão individualista não era correta. Primeiro, porque 7.000 outros israelitas não haviam adorado nem beijado a Baal. Havia um remanescente fiel. Sempre há um remanescente fiel no meio do povo de Deus quando ele apostata da fé. Elias era o mais proeminente, mas não era o único. E mais, a obra é de Deus.
não é do homem. E Deus mostrou a Elias, lá no Monte Horebe, que havia um remanescente fiel e que Elias não tinha terminado o seu ministério, não cumpria a ele extirpar sequer o culto a Baal em Israel, muito menos acabar com a apostasia. Isto é algo que Deus iria fazer ao longo da história. E que ele deveria dar sequência a esta obra de Deus, preparando um sucessor. Então Deus lhe diz, lá no Monte Horebe, que ainda eram necessárias 3 unções. Era preciso colocar Eliseu como profeta em seu lugar. Era preciso ungir Azael, rei da Síria, para que as nações servissem ao propósito divino. E era preciso ungir Jeú, rei de Israel, uma nova dinastia, tendo em vista que Deus, pela boca do próprio profeta Elias, havia dito que iria exterminar a casa de Omri, né, que era a dinastia que pertencia ao rei Acabe, como havia destruído as outras 2 dinastias anteriores. E esta terceira dinastia, não só pelos pecados de Jeroboão, mas também pela institucionalização do culto a Baal e a Azerá. Então, aqui nós temos a demonstração de que a obra de Deus não é feita por uma pessoa só, de que Deus está sempre no controle de todas as coisas, e de que o homem é um instrumento da obra, mas a obra é de Deus. E este ministério de Elias tinha que ter seguimento. Elias, que achou que havia fracassado, pediu a morte e achou que não tinha mais jeito para o povo, estava redondamente enganado. E Deus mostrou a ele isto. E assim que desceu do Monte Horebe, Elias já iniciou o seu trabalho. Ele foi atrás de Eliseu. Foi até Abel-Meolá, que era a cidade onde estava Eliseu, que Deus havia indicado. E quando chega ali a Abel-Meolá, ele encontra um jovem trabalhando. Sim, Deus nunca chama, irmãos, pessoas desocupadas. Eu não achei ainda aqui na Bíblia, se alguém achar, pode mandar um comentário, mandar pelo e-mail do portal Escola Dominical, que nós nos retratamos. Mas eu até hoje não achei uma passagem em que nós tenhamos visto alguém desocupado sendo chamado para a obra do Senhor. Quando Elias chega a Abel-Meolá, ele vai e encontra Eliseu. Diz o texto, lá em 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Eliseu estava trabalhando, e muito, 12 juntas de bois, lavrando a terra. E Elias chega, e quando Elias chega, lançou a sua capa sobre ele. Não disse nada, só pegou a sua capa e lançou sobre Eliseu. E Eliseu, que como escolhido fora por Deus para ser o profeta, recebe então a visitação do Espírito Santo, porque os profetas no Antigo Testamento, eles eram visitados pelo Espírito Santo. Ele entende que era chegado o momento de servir a Deus com Eliseu, com Elias. E ele, então, deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Os irmãos percebam que Eliseu recebeu o chamado, atendeu ao chamado, e a primeira coisa que ele fez foi deixar os bois.
deixar o trabalho que ele tinha, no qual ele se dedicava tanto, e em cuja dedicação certamente foi um dos fatores que fez com que Deus o escolhesse. Agora, ele tinha que, a partir de agora, atender ao chamado de Deus. E aquele chamado era um chamado integral, porque ele deveria se dedicar como profeta de Deus. Não sabia ele ainda que sucederia a Elias, mas era necessário que ele o fizesse. E a Bíblia diz que quem é chamado para militar não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Foi o que Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, Paulo mostra com clareza aqui que quem tem um chamado de Deus para dedicação integral precisa se dedicar integralmente à obra de Deus. Nem todos têm este chamado integral, cada um tem um chamado na casa de Deus. Eliseu havia sido chamado para ser profeta no lugar de Elias, e aí integralmente ele deveria se dedicar a essa tarefa. Por isso ele não poderia mais lavrar a terra dos seus pais, cuidar da terra da sua família. É por isso que ele deixou os bois, foi se despedir dos seus pais, certamente pedindo-lhes a bênção, mostrando aqui que era um homem piedoso, porque honrava os mandamentos, honrava pai e mãe, então ele era cumpridor da lei, era um servo de Deus, por isso foi chamado para ser profeta, e para que não se embaraçasse com as coisas desta vida. O texto bíblico diz ainda que quando ele voltou, ele tomou a junta de bois, matou os bois, cozeu as carnes, fez um churrasco, deu ao povo, e então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Veja que ele tomou todas as providências para não ser tentado a voltar à vida antiga. Ele matou os bois, fez um churrasco com os jugos lá também, a madeira lá do jugo das juntas. Ele fez esse churrasco para quê? Para, dali para frente, não ser tentado mais a voltar à vida antiga. Ele acolheu o chamado de Deus, entendeu o chamado de Deus e ficou integralmente na obra. A obra de Deus, irmãos, hoje tem sofrido muito, porque muitos, para sobreviver, são obrigados a manter a vida antiga. Embora sejam chamados a uma dedicação integral, eles precisam sustentar seus filhos e as igrejas não os sustentam. E, por isso, eles são obrigados a dividir o tempo entre o serviço secular e a obra de Deus. E isso tem trazido grave prejuízo, porque a igreja fica desamparada, porque fica prejudicada. E aqui nós temos, nem todos têm esse compromisso de dedicação integral. Mas há alguns cuja chamada exige a integralidade. E devemos refletir sobre isto para que haja o bom proveito da obra de Deus. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, veja que o nome Elias significa Deus é Deus. Deus é o Senhor. E o nome Eliseu significa Deus é salvação. E Eliseu, então, ele segue a
Elias. Mas vejam que ele é chamado por Elias, segue Elias, e o texto diz, e seguiu a Elias e o servia. Eliseu não começou como profeta. Eliseu já não começou mandando. Não, ele foi como um simples servidor de Elias. Veja que ele era conhecido por ser um servidor de Elias. Veja lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 11. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Veja que Eliseu, aqui é o comecinho, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse episódio, é o comecinho do ministério de Eliseu, mas Eliseu, ainda as pessoas não sabiam que ele havia sucedido a Elias, mas ele era conhecido como aquele que deitava as águas sobre as mãos de Elias. Ou seja, quando Elias ia comer, ele tinha que lavar as mãos, como era o costume dos judeus, né, dos israelitas, e quem ia pegar água para que Elias se lavasse as mãos era Eliseu. Veja que quando a gente fala e o servia, alguém pensa, não, era um aluno importante, que fazia os estudos, que participava das orações. Não, ele era um servidor do mais simples. Ele fazia o que Elias pedia que ele fizesse. Como, por exemplo, pegar água para ele lavar as mãos. Porque, irmãos, nós temos que, para ser mestres, nós temos que ser alunos. Para ensinar, nós temos que aprender. Para liderar, nós temos que ser liderados. Segundo os cronologistas bíblicos Edward Reese e Frank Classen, entre a chamada de Eliseu e o início do ministério de Eliseu, decorreram 9 anos. É tempo. 9 anos, 24 horas por dia, servindo a Elias, aprendendo com ele, na humildade, na simplicidade, no silêncio. Eliseu era de uma família abastada. Veja que ele tinha 12 juntas de bois. Ele era o filho de uma família abastada. Ele deixou tudo para jogar água para Elias lavar as mãos. E nós sabemos que Elias não oferecia nenhum conforto, morava no deserto, com vestimentas rústicas, não tinha patrimônio. Mas Eliseu tinha um chamado de Deus. E quem tem um chamado de Deus, além de deixar, se esse chamado for de dedicação integral, além de deixar tudo, ele deve servir. Se você tem um chamado de Deus, e Deus lhe diz até que vai dirigir igrejas grandes, vai dirigir um bom povo, amém, mas não vai começar isso amanhã. Há toda uma trajetória. E nessa trajetória nós temos que servir, aprender a servir. Até porque, na lógica do reino de Deus, quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para servir. Jesus, que é a cabeça da igreja, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós, que somos seus servos, queremos ser servidos? Não, nós temos que aprender a servir. E Eliseu começa, então, este aprendizado de que, como nós dissemos aqui, segundo Edward Reese e Frank Classen, foi um aprendizado de 9 anos. Durante todo este tempo, ele aprendeu. E quais foram as características desse discipulado de Eliseu?
Veja que Eliseu era um companheiro inseparável de Elias. A partir do momento que ele deixou Abel-Meolá, ele nunca mais se separou de Elias. Veja lá em 2 Reis 2:2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Esses episódios que nós vamos falar daqui a pouquinho mostram que Eliseu nunca se apartava de Elias, desde o momento que ele passou a segui-lo. O discípulo, ele não pode se apartar do seu mestre. Ele tem que acompanhar o seu mestre em todos os lugares, para sempre aprender. O companheirismo, a comunhão, é uma característica que tem que existir entre o discípulo e o seu mestre. É por isso que nós devemos ter comunhão com o Senhor Jesus. E é por isso que, mensalmente, nós declaramos que temos comunhão com Cristo quando participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma refeição sagrada, e a refeição é o símbolo da comunhão na Bíblia. Então, nós nunca podemos nos separar de Jesus, se é que somos seus discípulos. A segunda característica do discipulado de Eliseu, que nos chama a atenção aqui, é que esta tarefa do discipulado era dirigida pelo Espírito Santo. Também nos episódios finais, ali, entre Elias e Eliseu, nós vamos ver que o Espírito Santo é quem guiava Eliseu. Veja que lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Veja que os filhos dos profetas, Deus havia revelado a eles, é o Espírito Santo, que os visitava, porque eles eram filhos dos profetas, eles receberam a mensagem de Deus de que Elias seria tomado de Eliseu. Mas Eliseu também tinha recebido essa mensagem do Espírito Santo. Ou seja, em todo o discipulado de Eliseu, o Espírito Santo é quem dirigiu. Nós temos que servir a Jesus, seguir a Jesus, dirigidos pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não nos visita, agora o Espírito Santo está em nós. E Jesus mandou o Espírito Santo precisamente para nos dirigir, para nos guiar. O próprio Jesus disse: tenho-vos, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos que aprender com o Espírito Santo. E lá em João 16:13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É imperioso que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. O nosso discipulado com Cristo, o nosso aprendizado com Cristo, exige a direção do Espírito Santo. E Eliseu foi dirigido pelo Espírito Santo neste seguimento a Elias e neste seu discipulado. E nas mínimas coisas, o profeta Eliseu estava sempre à disposição de Elias, como nós vimos, até para trazer água para que Elias lavasse as suas mãos antes da refeição. O discípulo, eles têm que estar pronto a servir em toda e qualquer situação. E durante todos esses 9 anos, Eliseu seguiu Elias. Em todos esses 9 anos, Eliseu aprendeu com Elias, serviu Elias
e aprendeu a servir a Deus com o profeta Elias. Mas chegou um momento em que Elias iria ser tomado. Veja que Elias e Enoque são as duas únicas pessoas na terra que não morreram. E a eles dois irão se unir aqueles que forem arrebatados, se estiverem vivos aqui na terra, os que forem arrebatados no dia do arrebatamento da igreja, que tanto se aproxima. Enoque foi tomado por Deus porque andou com Deus. E Elias foi tomado por Deus porque também andou com Deus. O texto não é explícito, mas a verdade é que Deus quis dar a Israel a demonstração de que o ministério de Elias não tinha terminado. Veja que aquilo que Deus disse lá no Monte Sinai, a respeito, em privado, né, para usar a expressão que nós falamos hoje, em privado, aquilo que Deus disse em privado a Elias, ele agora queria deixar claro para o povo de Israel. Hoje em dia, mesmo não tendo aceitado Jesus, os judeus, na cerimônia da Páscoa, eles colocam 4 copos de vinho, e o 4º copo de vinho é o copo do profeta Elias. Por quê? Porque eles estão aguardando Elias vir para anunciar a chegada do Messias. Eles se baseiam lá em Malaquias, o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, por causa dessa profecia, os judeus, até hoje, na cerimônia da Páscoa, eles colocam um copo de vinho que deixam reservado para o profeta Elias, porque aguardam Elias. Agora, só aguardam Elias por quê? Porque Elias não morreu. Simplesmente por causa disso. Então, Deus não permitiu a morte de Elias para mostrar ao povo de Israel que o ministério de Elias, que é a preparação para o Messias, prosseguiria até o Messias. Elias estava pensando que ele tinha sido chamado para tirar o culto a Baal, para trazer a conversão do povo nos dias de Acabe, ou da sua dinastia, quando Deus estava chamando Elias para dar início a um ministério, que é o ministério profético, para permitir ao povo que houvesse a conversão quando chegasse o Messias. É verdade que nós sabemos que, assim como aconteceu nos dias de Elias, um remanescente fiel é que restou. A maior parte rejeitou a Deus. Também, quando chegou Jesus, só um remanescente creu em Jesus. 500 irmãos, enquanto que todo o restante o recusou. Mas, até Jesus chegar, o ministério do profeta Elias, que passou para Eliseu, e depois vai passar e vai terminar em João. É por isso que Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Esse Elias que os judeus estão esperando já veio. O próprio Jesus disse que Elias já veio, como vemos lá em Marcos 9:13 ou Mateus 17:12. Elias já veio, e quem é esse Elias? O próprio texto bíblico nos diz, era João Batista. Então, com João Batista, termina esse ministério. Veja que o ministério profético ele começa de uma forma regular e contínua com Samuel, mas até Elias
o objetivo era a conversão do povo para servir a Deus. Com Davi, você tem a linhagem davídica, que é a linhagem messiânica. Então, o ministério profético passa a manter o povo preparado para a conversão quando o Messias chegar. Era algo muito mais profundo do que Elias pensava. E para isto, Deus disse a Elias, você precisa nomear um novo profeta para dar continuidade a este ministério. Precisa colocar um novo rei em Israel para eu dar uma nova chance à monarquia. E precisa colocar um rei na Síria. Por quê? Porque as nações também serão utilizadas, instrumentalizadas para preparar a vinda do Messias. É esse o significado do que Deus falou lá no Monte Horebe para Elias. E, diante desta realidade, Deus tinha que tomar Elias. Elias não haveria de morrer para mostrar que o seu ministério permaneceria, para deixar claro ao povo esta permanência do ministério. E é por isso que Elias não morreu. Existem alguns estudiosos que dizem que, quando a Bíblia diz que Deus tomou Elias, ele, na verdade, morreu, porque ninguém poderia não morrer, porque Jesus diz, antes de Jesus ir ao céu. Porque Jesus disse que ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem que subiu ao céu. Então, o primeiro a entrar em corpo no céu foi Jesus, porque ele é a primícia dos que dormem. E é verdade. Ninguém pode ressuscitar antes de Jesus. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos. E ele está agora à direita do Pai, no céu. Os justos não estão ainda no céu. Eles estão no paraíso, aguardando a ressurreição. Agora, Elias e Enoque não morreram. Não foram para o céu, mas estão na dimensão da eternidade. Não morreram porque Deus não quis que eles morressem, porque Deus é o dono da vida. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Mas quem deu a ordem? O próprio Deus. E Deus não está submetido à ordem que ele deu. Ele quis tomar Enoque para ele não ver a morte, é o que está escrito lá na Epístola aos Hebreus. Então, Enoque não morreu. E Elias também não morreu, porque depois foram procurar o corpo de Elias e não acharam, porque Eliseu disse, não adianta procurar, porque ele não morreu. Se ele não morreu, o seu corpo não foi separado da sua alma e seu espírito. Onde está ele? Agora ele está no paraíso. Mas onde ele estava antes? Provavelmente no seio de Abraão. Mas com corpo? Por que não? Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, não há base para dizermos que Elias morreu, porque a Bíblia diz que ele não morreu. Assim como a Bíblia diz que Enoque não morreu. E havia um propósito divino para que Elias não morresse, para deixar claro ao povo que esse ministério profético estava em sequência até a conversão que seria proposta ao povo quando viesse o Messias, o que ficou bem claro no último profeta, antes do silêncio profético de 400 anos, com Malaquias. Elias é avisado por Deus de que ele não morreria. Veja que engraçado, Elias havia pedido a morte. Às vezes há coisas que nós pedimos, irmãos, e Deus quer dar coisas maiores. No momento da dificuldade, da aflição, confia em Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Elias sabia que iria ser tomado, mas não contou nada para Eliseu. Mas Deus contou para Eliseu. E aí Elias, então, começa a sua última trajetória, suas últimas pisadas. E Eliseu estava com ele.
porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não teria adiantado nada Eliseu ter seguido Elias durante 9 anos e agora, no momento final, ele fraquejar, ele abandonar o profeta. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Gilgal, irmãos, é um local que é conhecido como o lugar do compromisso. Por quê? Porque foi em Gilgal que o povo acampou quando entrou na Terra Prometida. Assim que eles atravessaram o Rio Jordão, eles acamparam em Gilgal. E lá em Gilgal, Deus mandou que Josué circuncidasse os israelitas. Isto por quê? Porque desde a saída do Egito, os israelitas não tinham se circuncidado. E isso era um pacto que Deus havia firmado com Abraão, que os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados, os machos ser circuncidados, para que, pela circuncisão, eles fossem inseridos no povo de Deus. Agora, pelas circunstâncias adversas do deserto, ninguém foi circuncidado, que nasceu no deserto foi circuncidado. E lá só estavam, com exceção de Josué e Caleb, só estavam pessoas que tinham menos de 60 anos. Então, boa parte da população quem tinha 40 anos para baixo, não tinha sido circuncidado. E então, eles ali se circuncidaram. Por isso que Gilgal é o lugar do compromisso. É o lugar do comprometimento com Deus. Eliseu e Elias estavam em Gilgal. E como Elias sai de Gilgal já para a sua despedida, para se encontrar com Deus. Eles estavam no lugar do compromisso, porque Eliseu havia se comprometido com Deus e com Elias. Mas Elias faz uma proposta a Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E aí eles vão para Betel. Betel é a casa de Deus, né? O significado da palavra Betel é casa de Deus. Foi o lugar onde Jacó teve um sonho e Deus confirmou a ele que era ele o herdeiro das bênçãos de Abraão, quando ele estava fugindo, indo para Padã Arã, né? Fugindo da ira do seu irmão. E quando ele volta de Padã Arã, é em Betel que ele sela novamente o compromisso com Deus. Podemos dizer assim, que ele se converte, que ele restaura a sua plena comunhão com Deus. É em Betel. Pois bem, ele vai até Betel. É o lugar da promessa, é o lugar da bênção. Eliseu continuava com Elias no lugar da bênção, no lugar da promessa. Esse é um lugar que normalmente nós costumamos ficar, né? É um lugar em que certamente todos querem estar. O lugar da promessa, o lugar da bênção. E lá em Betel, como nós já lemos aqui, os filhos dos profetas avisam Eliseu de que Elias seria tomado dele. E Eliseu mostra aos filhos dos profetas que ele também sabia disso. E aqui nós vemos, irmãos, já lá no Antigo Testamento, como o Espírito Santo mantém a unidade do povo de Deus. O Espírito Santo que falou a Elias foi o mesmo que falou a Eliseu e foi o mesmo que falou aos filhos dos profetas. Por isso, não podemos aceitar algumas interpretações de que
a ação do Espírito Santo, ela é individual. É verdade, o Espírito Santo fala com cada um de nós, mas o Espírito Santo mantém uma unidade entre nós, de tal maneira que aquilo que não é do Espírito Santo é identificado pelo povo de Deus. E de tal maneira que a revelação dada pelo Espírito Santo é comum. Veja que Deus falou individualmente com Elias, mas falou também individualmente com Eliseu e falou a cada filho do profeta. Então, cuidado com essas interpretações que andam dizendo por aí, de que o Espírito Santo fala a cada um, e que cada um tem sua própria experiência, e que nós devemos respeitar esta particularidade. É verdade que Deus não trata com massa, Deus trata com cada um de nós, conhecendo as nossas especificidades. Mas esta revelação é comum. Deus não é Deus de confusão. Tomemos cuidado, portanto, com estas linhas interpretativas dos últimos tempos. Em Betel, Elias disse: fica aqui que eu vou agora para Jericó. Eu vou para Jericó. Jericó, irmãos, já é a cidade da maldição, é o lugar da maldição. Jericó foi anatematizada, né? Foi amaldiçoada por Josué. Lembra que ninguém, por Deus, né, na verdade, ninguém poderia pegar nada de Jericó. Aquele que pegou, que foi o Acã, morreu, ele e sua família, por causa disso. E quando foi reconstruída Jericó, nos dias de Acabe, como nós já estudamos nesse trimestre, houve uma maldição sobre o seu fundador. Quando ele lançou a pedra fundamental, seu filho primogênito morreu. E quando concluiu a sua construção, seu filho caçula também morreu. Jericó é lugar maldito. Jesus mesmo, no seu ministério, só passou uma vez em Jericó. Eliseu também vai com Elias para Jericó. Ele não ficava só no lugar da bênção, ele também ia no lugar da maldição. No lugar da bênção é fácil nós irmos. No lugar da promessa é fácil nós estarmos. É difícil estarmos lá no lugar da maldição, no momento da adversidade. Mas Eliseu, ele era um fiel discípulo de Elias. Ia com Elias para onde Elias fosse. Fosse Betel, fosse Jericó. E lá em Jericó, os filhos dos profetas também alertam Eliseu da mensagem. E Eliseu, mais uma vez, diz: eu também bem o sei, calai-vos. Havia uma unidade, uma comunhão entre os filhos dos profetas, entre Elias e Eliseu. E aí, então, Elias diz: olha, fica aqui em Jericó, porque eu vou até o Jordão. O Jordão é o lugar do milagre. O Rio Jordão se abriu, secou, né, na verdade, para que o povo passasse. E Eliseu diz: eu não vou deixar o Senhor. Quando o Senhor foi no lugar do compromisso, eu estava. Quando o Senhor foi no lugar da promessa, eu estava. E da bênção. Quando o Senhor foi no lugar da maldição, eu estou. Agora eu vou para o lugar do milagre. O milagre é um patamar maior, maior profundidade espiritual. E eles foram juntos. E 50 filhos dos profetas são despertados pelo próprio Deus para irem até junto do Jordão, para ficarem observando Elias e Eliseu. E Elias faz, então, seu último milagre. Ele abre o rio Jordão, tomou a sua capa, dobrou
e feriu as águas. E elas se dividiram em duas bandas, e eles passaram em seco. Foi o último milagre de Elias. Elias dá a última lição para Eliseu. Elias dá a lição do milagre para Eliseu. Elias leva Eliseu para um patamar espiritual mais elevado. E quando eles passaram em seco, aí Elias abre o jogo para Eliseu. Pede o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. E ele disse, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero aprender tudo, reter tudo que eu aprendi com o Senhor, para fazer o dobro que o Senhor fez para Deus. Para produzir o dobro. Eu quero servir mais do que servir, o Senhor serviu a Deus. Elias notou que o que Eliseu pediu era algo sobrenatural, algo difícil. E aí, então, Elias disse, olha, se você me vir quando eu for separado de ti, te será concedido. Senão, não. E então, quando eles estavam andando, eu vejo a vigilância de Eliseu. E aqui, irmãos, nós temos algumas lições. Eliseu dá valor ao ministério, às coisas espirituais. Veja que Eliseu podia ter pedido tanta coisa, mas ele pediu a porção dobrada do Espírito. Ele assumiu a chamada e queria excelência na chamada, no exercício do ministério. Segundo, nós vemos a vigilância de Eliseu. Eliseu, acho que nem piscava. Ele não sabia como Deus iria levá-lo, mas que ele iria ser tomado dele, ele sabia. E Elias disse, você tem que me ver a hora que eu for tomado de ti. Então ele ficou vigilante, e vigilante até o fim. O segredo, irmãos, da nossa vitória espiritual está em, primeiro, desejarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Segundo, vigiarmos, ficarmos vigilantes até o último instante da nossa vida aqui na Terra. Se fizermos isso, veremos o Senhor nos ares, sem dúvida alguma. E foi o que aconteceu. Eliseu viu quando um carro de fogo o separou. Eu já vi muita gente pregando que Elias foi levado para o céu num carro de fogo. Não, eu não sei se carro de fogo... O carro de fogo separou os dois. Veja o que está lá em 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, esse um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja como Eliseu estava vigilante. Ele não se impressionou pelos carros de fogo, com os cavalos de fogo. Ele estava de olho em Elias. E aí viu quando um redemoinho levou Elias para o céu. E Eliseu, então, clamou o mais rápido possível. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. Mas a capa foi lançada por Elias. Eliseu havia concluído com êxito o seu discipulado. Quando começou o discipulado de Eliseu? Elias lançando a capa. Agora ele era aprovado. Ele recebe a capa como o diploma. Ele agora era o profeta. Ele havia concluído a obra de Deus. E quando Eliseu volta,
lá está o Rio Jordão. E quando ele volta, lá está o Rio Jordão. E o texto diz, na versão Almeida Revista e Corrigida, também levantou a capa que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Segundo Reis 2:14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda e Eliseu passou. Na versão Antônio Pereira de Figueiredo, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que foi a primeira tradução oficial da Bíblia católica para a língua portuguesa, que é baseada lá no texto da Septuaginta, né, da Vulgata Latina, que foi baseado no texto da Septuaginta, assim está registrado em 2 Reis 3:14. E pegando na capa que Elias lhe tinha deixado cair, feriu as águas, e elas não se dividiram. E disse, onde está ainda agora o Deus de Elias? E feriu as águas, e elas se dividiram de uma e de outra parte, e Eliseu passou. Essa tradução nos parece ser mais apropriada, porque explica por que tem 2 vezes na nossa versão que ele feriu as águas. O que nós entendemos aqui na lição do saudoso pastor Walter Marques de Mello? É que quando Eliseu voltou, chegou e olhou o Rio Jordão, ele pegou a capa e fez como Elias havia feito. Ele foi lá e pôs a capa, achando que com a capa os rios iriam se abrir, o rio iria se abrir, como havia aberto momentos antes, quando eles tinham atravessado o rio. Só que ele molhou só a capa. O rio não abriu. Agora, então ele diz, onde está o Senhor Deus de Elias? Aí ele lembrou, não era Elias, nem era a capa que abriu o rio, era Deus que abriu o rio. Agora ele lembrou, agora o profeta sou eu. A capa não é nada, é Deus que tem que estar em mim, ou me visitando, né? Porque nós estamos na antiga aliança. E aí, quando ele diz, onde está o Senhor Deus de Elias? Aí Deus responde, estou com você, Eliseu. E aí, então, quando ele põe a capa, aí os rios se abrem. Eliseu aprende aqui que não era Elias o homem, o cara. Não. Era Deus na vida de Elias, que agora estava na vida de Eliseu, porque ele havia visto, perseverado até o fim, e agora era posto no lugar de Elias. E todas aquelas testemunhas que tinham visto o rio abrir, eles viram. Porque Deus não é Deus de confusão. E Deus queria mostrar que o ministério de Elias prosseguia na vida de Eliseu. Que lição importante. E aí também nós temos uma outra lição importante. Cuidado, viu, irmãos? Porque alguns têm usado aí essa ideia, essa passagem, para mostrar a importância da paternidade espiritual ou da transmissão de poder. Não há dúvida que existe autoridade espiritual. Não há dúvida que nós estamos debaixo de autoridade na igreja, porque Deus tudo coloca em princípio da autoridade. Mas esta doutrina da paternidade espiritual ou da transmissão de poder procura criar intermediários entre Deus e os homens, entre Cristo e os homens, e isto não existe. Ele chamou Eli assim, Eliseu disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mas na hora de abrir o Rio Jordão, ele teve que dizer, onde está o Deus de Elias?
a paternidade espiritual de Elias, representada e simbolizada pela capa, não abriu o rio. Porque paternidade espiritual não substitui a Deus, nem se coloca entre nós e Deus. Eliseu se dispôs a obedecer a Elias e a tê-lo como pai espiritual desde o instante em que foi chamado. Mas paternidade espiritual não é uma situação em que alguém se possa pôr de mediador, de intermediário entre Deus e o Filho espiritual. E a transmissão de poder não estava na capa, mas estava em Deus. Foi Deus que tinha escolhido Eliseu. Tanto que foi Deus que indicou Eliseu para Elias. Então, não façamos confusão. Eliseu, então, ele é reconhecido pelos filhos dos profetas como sucessor de Elias. Os filhos dos profetas até pediram para procurar o corpo de Elias. Eliseu disse que não havia necessidade porque ele tinha sido trasladado. Ele tinha visto que Elias não tinha morrido. Mas, diante da insistência dos filhos dos profetas, ele acabou deferindo o pedido e eles procuraram e não acharam. Isso também foi uma forma de Deus deixar bem claro que Elias não tinha morrido. E aí, os filhos dos profetas puderam dizer: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Lá em 2 Reis 2:15. Primeiros da casa, primeiro os servos de Deus, foram os primeiros a reconhecer que Eliseu havia sucedido Elias. E reconheceram pelo milagre que havia sido feito. Deus fez Eliseu saber que havia sucedido Elias, e agora os filhos dos profetas sabiam também. Agora era a hora de isso passar para o povo gradativamente. E Eliseu começa a fazer os seus milagres. O primeiro é que lá em Jericó ainda, né, na beira do Jordão, eles acharam um bom lugar para construir ali alguma edificação, para se acamparem, para viverem ali, para morarem ali, mas as águas eram más. E eles pediram: olha, o lugar é bom, mas não tem água. Aí Eliseu mandou que trouxesse uma salva nova, que se colocasse sal, e ele foi até o manancial das águas e deitou sal nela, e as águas ficaram saradas ali. É o segundo milagre de Eliseu, para os filhos dos profetas. Para os filhos dos profetas. Ele demonstra, alguns tinham visto ele abrir o Jordão, agora a própria comunidade dos filhos dos profetas vem que ele sara as águas. Ele veio para salvar. O nome dele era Deus é Salvação. Então ele veio já sarando as águas. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui fazendo parte do remanescente fiel. Nós temos que sarar as águas, nós temos que sarar o povo, trazer a cura que é Jesus, a cura da alma, a cura do espírito, a cura do corpo. Depois ele vai a Betel. Lembra que ele estava do Jordão ele tinha ido ele faz o caminho contrário, né? Ele vai a Betel, onde havia também uma comunidade dos filhos dos profetas. Veja que ele estava se dedicando ao trabalho com os filhos dos profetas, sucedendo a Elias. E no caminho, ele encontra com alguns rapazes que começaram a zombar dele e a dizer: sobe, calvo, sobe, calvo. E ele então se virou e amaldiçoou estes jovens. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos.
E ele então foi para o Monte Carmelo e de lá voltou para Samaria. Alguém fica espantado com este episódio. Como é que um homem que acabou de sarar as águas, cujo nome quer dizer Deus é salvação, ele mata 40 crianças, 40 rapazes? Em primeiro lugar, é interessante ver que as ursas saíram de um bosque. Provavelmente esses rapazes eram vinculados a algum culto idolátrico a Azerá. Eram impertinentes. E aqui nós vemos o seguinte: desrespeitadores. Ofenderam ao homem de Deus. E aqui nós notamos uma oposição satânica ao novo profeta. E eles insistiram em ofendê-lo, insistiram em injuriá-lo, até que ele amaldiçoa. E vem 2 ursas do bosque e mata aqueles rapazes. Então, isso nos mostra o quê? Mais uma demonstração de que Eliseu era um homem de Deus. Com esta notícia, que se espalhou certamente, as pessoas começaram a entender que que Eliseu era um homem de Deus. É difícil, às vezes, a gente entender isso, mas os impenitentes também foram avisados, os idólatras foram avisados de que havia um novo profeta. Aí vem a guerra, movida agora pelo rei Jorão. O rei agora é Jorão. Jorão era o irmão de Acasias, que havia sucedido a Acasias, porque Acasias não teve tempo nem de ter filho. Aí Jorão resolveu fazer uma guerra contra a Síria. Lembra que a Síria havia derrotado... Aliás, desculpe, ainda que não é a guerra contra a Síria, aqui é a guerra contra Moabe. Lembra que Moabe havia se revoltado contra Acasias. Assim que Acabe morreu, Moabe se rebelou contra o domínio israelita. Jorão, assumindo o trono, foi tentar resolver este problema. E, para isso, pediu a ajuda de Josafá, que era o seu rei aliado, o rei de Judá, e do rei de Edom, que também era aliado de Israel. E resolveu fazer uma campanha militar pelo deserto. Só que antes que eles chegassem a Moabe, acabou o mantimento, não tinha água, o exército estava totalmente desamparado. E Jorão, que planejou mal, colocou a culpa em Deus. E nós vamos estudar um pouquinho mais de Jorão brevemente, mas Jorão era aquele rei que punha toda a culpa em Deus. Não queria servir a Deus, mas achava que Deus era um carrasco. Por isso até não queria servir a Deus. Ele planejou mal, e quando ele viu que o exército ia morrer de fome e de sede, seria presa fácil do inimigo, ele coloca a culpa em Deus. E Jorão, então, se desespera. Só que ao lado dele estava Josafá, rei de Judá, servo de Deus. Estava no lugar errado, é verdade, em aliança com a pessoa errada, mas era um servo de Deus. E ele então pergunta, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Com o versículo que nós lemos no início da aula. E aí eles disseram, não, tem Eliseu, que deitava as mãos, deitava água sobre as mãos de Elias. Veja que, para os reis ainda, Eliseu não era o sucessor de Elias. Ele ainda era tido como um servo de Elias. E aí Eliseu é chamado para falar com o rei Jorão. E ele é duro com o rei Jorão. Ele diz que ele só iria consultar a Deus, pedir a inspiração divina, por causa do rei Josafá. E
ele diz para o rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Aqui Eliseu já mostra bem o seu caso. Eliseu mostra bem quem era Jorão e quem era ele. Eliseu não se deixou impressionar por ter sido chamado pelo rei. Falou a verdade. Ele prosseguiu o ministério de Elias de denúncia da idolatria, do culto a Baal e da necessidade do povo servir a Deus. Eliseu pede que venha um tangedor, que venha um músico para tocar, e aí ele recebe a mensagem de Deus. E disse: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Deus mostrava mais uma vez a Jorão que ele era o Deus da natureza. Não era Baal que dava chuva, que dava boas colheitas. Deus iria dar água sem chuva. E Deus aí entregaria os moabitas nas mãos dos israelitas e judaítas e edomitas. E assim aconteceu. Fizeram as covas, e no outro dia, se que tivesse chuva, se que tivesse orvalho, as covas estavam cheias de água. O exército não morreu de sede. E ainda Deus fez os moabitas acharem que aquelas covas de água eram sangue. E eles foram correndo ao despojo, descuidados na guerra. E aí foi fácil para os 3 exércitos vencerem os moabitas. E só não invadiram a cidade porque o rei de Moabe, no desespero, sacrificou seu próprio filho, e eles se escandalizaram e recuaram. E não destruíram Moabe, nem invadiram Moabe. Eliseu se mostrava agora a elite como o sucessor de Elias. Um profeta do Senhor que também fazia milagre. Em seguida, o texto bíblico nos fala de outro milagre de Eliseu. Veja que aí já eram 3 milagres. O 4º milagre de Eliseu era o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Uma viúva, filha dos profetas, de um dos filhos dos profetas, foi surpreendida com uma dívida deixada pelo seu marido e iam levar os seus filhos. Ela então vai pedir orientação a Eliseu. Eliseu pergunta o que ela tem na sua casa. Ela diz que tinha uma pequena botija com um pequeno vaso de azeite, um vaso com um pouquinho de azeite. E, com base nisso, Eliseu manda que ela pegasse vasos junto aos vizinhos. Ela era uma mulher de bom testemunho, uma boa vizinha, de credibilidade. Emprestaram a ela os vasos e mandou que, juntamente com seus filhos, começasse a derramar azeite naqueles vasos. E todos aqueles vasos foram cheios. Aí a mulher volta, pergunta ao profeta o que devia fazer, e o profeta diz: vende o azeite, pague a dívida e viva do resto. 4º milagre de Eliseu, a multiplicação do azeite da viúva. Em seguida, Eliseu, e ele vai andando, né, pelas vilas dos profetas, e ele sempre passava por uma cidade chamada Sunem. E nesta cidade chamada Sunem, ele é observado por uma senhora que, pelo jeito, estava casada com um homem de posses e um homem abastado. E ela então pede para que este homem faça um pequeno quarto para que o profeta se hospedasse todas as vezes que ele passasse por ali, porque ela tinha ela observado que ele era um santo homem de Deus. Veja
Assim como Elias, Eliseu tinha uma conduta reconhecida de todos. Ele agora era já tido como um sucessor de Elias, mas agora também ele é apontado como um santo homem de Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Será que as pessoas podem ver que nós somos um santo homem de Deus? E Eliseu quis retribuir este gesto desta mulher e notou que ela não tinha filhos. E então disse que ela iria conceber. E foi o que aconteceu. Ela concebeu e ela teve um filho. Mais um milagre de Eliseu. E o sexto milagre de Eliseu, com o qual nós terminamos a nossa lição de hoje, é que ele estava em Gilgal, lá também, junto com os filhos dos profetas. E, em meio ali a alguma reunião, alguns estudos, foram fazer comida e uma pessoa desavisada misturou ali alguma planta venenosa naquela comida. E Eliseu mandou que trouxessem farinha, se colocasse, e a morte foi tirada da panela. Mais uma vez, a salvação, Deus é salvação. Eliseu vinha e tirava o veneno a morte da panela, como diz o texto bíblico. E, para terminar, o sétimo milagre de Eliseu, a metade, né, dos 14 que ele fez, ele multiplicou pães e 20 pães satisfizeram 100 homens. Também em o que parecia ser também uma reunião dos filhos dos profetas. Eliseu demonstrava, assim, que era realmente o sucessor de Elias e que Deus o estava usando, junto aos filhos dos profetas, junto ao rei de Israel, mas ele também iria usá-lo para as nações. É o que nós vamos ver na próxima lição. Amém.